Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast com o Léo um pouquinho rouco hoje. E aqui quem fala é a Lúcila Costa, com a voz normal hoje. Taquara rachada, tô brincando. Pessoal, hoje nós vamos fazer um episódio diferente. Nós vamos falar sobre uma pessoa que saiu do nada e impactou a vida e o bolso de muitas pessoas. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga, querida amiga Fernanda Landeiro. É isso aí, solta a vinheta. Olá, pessoal! Hoje nós temos um episódio diferente. Hoje nós vamos, pela primeira vez, contar uma história pessoal. Nós escolhemos, hoje convidamos mais uma vez a Fernanda para estar aqui com a gente, a Fernanda Landeiro, para o nosso episódio. E hoje, com muito orgulho, a gente queria ouvir um pouquinho mais da história da Fernanda por uma razão. A Fernanda é uma profissional que trabalha bastante com os conceitos na qual a gente gosta de fala nesse podcast, que é sobre prática baseada em evidência. E recentemente a Fernanda ganhou um prêmio aí, que eu vou deixar ela contar para a gente, super legal. E a gente queria compartilhar um pouco o trajeto, né, da história da Fernanda até esse marco que eu acho que foi importante na vida dela, essa premiação. Então, hoje a gente vai de historinha, a historinha por trás da prática baseada em evidência. Então, para a gente poder começar, Fê, a gente gostaria que você começasse se apresentando um pouquinho, e dentro dessa apresentação, começasse contando para o pessoal que está te escutando um pouco da sua história lá do início, por que você escolheu a psicologia e coisas assim. Primeiro, que honra estar aqui pela segunda vez, né? Assim, e que honra estar aqui fazendo um episódio diferente para vir aqui contar minha história. Então, assim, eu fico muito feliz e muito honrada. Primeiro, de estar voltando, né? Quando a gente volta é porque foi bom, foi legal, enfim. Então, muito feliz de estar aqui de novo com vocês, que são duas pessoas que moram no meu coração de verdade, assim, pessoas que a internet me deu e a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas Em breve a gente vai, esse café vai sair. E obrigada hoje pelo convite, obrigada por quererem hoje ouvir. O café é virtual, né? É virtual o café hoje, eu também estou aqui com o meu aqui, tá tudo certo. Mas obrigada por quererem ouvir minha história, né? Por acharem que isso vai ser legal, que isso vai ajudar as pessoas de alguma maneira, enfim. Então, começar do começo, né? Começar contando por que Isso aí, nós vamos hoje nos detalhes. Do zero. Por que eu escolhi a psicologia, né? Então, até antes de eu escolher psicologia, as minhas ideias de profissão eram ideias bem infantis, assim, né? Eu queria ser bailarina, modelo, atriz, cantora. Depois, eu queria ser aeromoça. Levou uma época que meu pai trabalhava numa empresa e ele viajava, né? Ele fazia um trabalho que, tipo, quase toda semana ele viajava. Então, eu e minha mãe, a gente ia levar ele no aeroporto. E aí eu via aquelas aeromoças na época da Varig, né? Lindas, arrumadas, com aquele cabelo preso perfeito. Eu falei, eu quero ser aeromoça. E aí levei essa ideia de ser aeromoça até mais ou menos uns 14 anos. Com 14 anos, eu comecei a ter alguns problemas. Assim, eu tinha algumas dificuldades na escola que ninguém identificava o que era. Eu não era uma aluna relapsa, eu não era uma aluna que faltava aula, que cabulava a aula para ficar no pátio. Eu era uma aluna assim, que sentava na frente, era estudiosa e tal, mas minhas notas, em algumas matérias principalmente, não correspondiam àquilo, né? E aí isso foi me afetando pessoalmente. Eu andava com um grupo de meninas, assim, que são minhas amigas até hoje, que eram muito boas alunas, tipo, elas faziam uma revisãozinha no caderno e tiravam 9,5, sabe? Se eu tivesse estudado um pouquinho mais, eu tirava 10. E a minha nota era 4. Então, assim, isso me afetou muito pessoalmente. Eu comecei a me afastar desse grupo, comecei a me isolar mais, e isso me levou para a leitura. Eu não tinha o que fazer, na época não tinha streaming, não tinha celular, não tinha internet, assim, fácil, né, então o que eu podia fazer era ouvir música e ler. Então eu ouvia Oasis a tarde toda e lia. Mas eu lia tudo que não era da escola, tipo, tinha um livro da escola, eu não queria ler, eu queria ler outra coisa que não era da escola. Isso, obviamente, me ajudou em algumas matérias, tipo português, redação, né? Minha redação era lida pela professora lá na frente e tal, porque eu articulava várias ideias que ninguém nem sabia do que se tratava, mas, mas por outro lado, também me prejudicou muito na escola. Enfim, e aí nessa caminhada, né, de leitura e um pouco de isolamento, muitas vezes, na hora do intervalo da escola, eu ia para a biblioteca
ao invés de ficar no pátio com todo mundo. E a moça da biblioteca já me conhecia e tal, e aí eu ficava rodando pela biblioteca procurando livros. Um dia eu encontrei os 2 volumes da Interpretação dos Sonhos de Freud. Olha. E eu falei, a interpretação dos sonhos deve ser uma coisa legal. Não fazia a menor ideia de quem era Freud, não sabia que... Eu tinha 14 anos. Não sabia que aquilo tinha a ver com psicologia, não tem nenhum psicólogo na minha família, eu nunca tinha ido para psicoterapia, nada. Aí eu cheguei para a moça da biblioteca, a gente só podia tirar um livro por vez, né? Aí eu cheguei para a moça da biblioteca e falei assim, tudo bom? Eu posso levar os 2? Aí ela falou, por que você vai levar os 2? Você vai ler os 2 ao mesmo tempo? Você leva um, aí você devolve, aí depois você vem e pega o outro. Eu falei, por favor, deixa eu levar os 2, tão bonito aquele livro preto, né? Que era a edição antiga das obras completas de Freud, da Imago, o livro preto com o rosto dele assim de lado, né? Dourado, era lindo o livro. Eu falei, deixa eu levar os 2, tão bonito e tal. Como eu era habituê da biblioteca, ela falou, tá bom, vou liberar. Aí liberou. E aí eu lembro que eu comecei a ler no mesmo dia e tal, e eu falei, que coisa legal isso aqui, né? E aí fui procurar saber e tal, peguei, na época era Barça, né? Peguei enciclopédia e tal, e aí vi que Freud era psicologia. Eu falei, então fechou. Não entrega a idade, Fernanda Barça. Barça. Eu tenho uma história de Barça com meus alunos, que um dia eu falei assim, gente, na minha época era Barça, meus alunos ficaram em silêncio na sala de aula. Aí eu olhei, não, vocês não conhecem a Barça, ninguém sabia. Pois é, aí eu falei, que legal, tem isso, né, psicologia, Freud e tal, sonhos, maravilha, é isso aí que eu quero fazer da vida. E aí cheguei em casa muito, muito feliz, sabe? Cheguei em casa assim, pai, mãe, eu já sei o que eu quero fazer da vida. Aí, tipo, eles olharam assim, legal, é o que mesmo? Eu vou ser psicóloga. O brilho sumindo, sabe? Dos 2, assim. Caraca, né, Fernanda? Que coisa. O brilho sumiu, aí meu pai olhou para minha mãe olhou para meu pai, aí minha mãe... Você tirou essa ideia da onde, Fernanda? Não, porque aqui, ó, tem esses 2 livros aqui de Freud, não sei o que lá. E minha mãe era professora, então, assim, acabava que ela tinha muito contato, né, com muitas pessoas, muitas mães, né, e também coordenadoras, diretoras de escola e tal. Ela falou, você vai fazer o que você quiser, mas psicologia não. Sério? Nossa. Aí eu falei, pô, eu fiquei assustada, assim, né, era uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar. Ela falou, psicologia você não vai fazer. Aí eu falei, por quê? Ela falou, por que não? Porque psicologia é coisa de doido. Isso aí eu tô falando de quê? Eu tô falando de 98, talvez, 97, tá? Psicologia é coisa de doido. Você vai o quê? Você vai cuidar de maluco? Não, não vai. Vai fazer direito para ser juíza, para ser promotora, né? Um negócio que tem futuro, que vai ganhar bem, faz um concurso público e tal. Aí meu pai também endossou, né? Falou, eu não acho não, assim, psicologia é um negócio muito, muito maluco, não acho que combina com você e tal. E aí o que aconteceu? Tava na adolescência, né? E achei que o ápice da resistência era me opor a isso, né? Fazer a psicologia. E aí eles meio que esqueceram a história, eu também não falei mais e fui tocando. Mas aí, finalmente, eu fui crescendo, né, e tal, e chegou 16, 17 anos ali, que foi a época do vestibular. E aí eles vieram me questionar, e aí, você já decidiu? Vai fazer vestibular pra quê? E tal, eu falei, decidi desde os 14 anos, vou ser psicóloga. Aí, como a gente diz aqui na Bahia, o pau quebrou, né? Aí foi babado, confusão e gritaria, né? Eu estudava numa escola de padres, eu lembro que meus pais foram lá, né? Eu participava de grupo de jovens e tal. Organizava os grupos de jovens, organizava viagens, né? De Semana Santa e tal, não sei o quê. E era muito próxima, né? Desse padre especificamente, que era o diretor da escola, Padre Darli. E aí meus pais foram conversar com o Padre Darli, tipo, Padre Darli, por favor, Fernanda te ouve muito, né? Conversa com ela, tira essa ideia da cabeça dela, ela vai ser uma ótima advogada, uma ótima juíza. Engraçado, E aí, né? imagina, e aí tô eu um dia na sala de aula lá, eu já, né, já não era um ambiente muito confortável para mim, a escola não foi, assim, o momento mais feliz da minha vida, por todas essas dificuldades que eu tive. Tô eu lá na sala de aula, vem o auxiliar, né, a pessoa que ficava ali no corredor e tal, Fernanda Landeiro, Padre Darli quer falar com você. E todo mundo... Imagina, o diretor da escola ali chamando, é porque você vai ser expulsa, né? Mas eu fui toda... O babado foi grande. É agora. Eu vou chegar em casa, eu não sei nem o que eu vou dizer, né? Não sei nem o que eu fiz. Enfim, aí cheguei lá, era para conversar sobre isso, né? Era para me dizer para não fazer psicologia. Você imagina, né? Como são as coisas, né? Olha que engraçado as coisas, né? Tô falando aí já de 2000, né? Que foi quando eu terminei a escola, ano 2000. Não faça, você fala muito bem, você tem, né? Você escreve muito bem, isso é fundamental para fazer direito e tal, blá blá blá. Eu falei, Padre Darli, mas eu não gosto de direito, não.
eu quero fazer psicologia. Não, mas às vezes a gente não sabe que gosta, começa e depois vai gostando. Eu falei, mas infelizmente não vai dar não, eu vou fazer psicologia. E aí não teve jeito, né? Todo mundo tentou conversar comigo, me demover da ideia e tal. Não tiveram sucesso na tentativa. E aí eu fiz vestibular para psicologia. E aí comecei o curso, descobri, né, o TDAH, que foi uma virada de chave, assim, muito importante na minha vida, né? Muita coisa fez sentido desse sofrimento que eu passei na escola, assim, de estudar e não conseguir as notas, né? Então, na faculdade isso foi, assim, muito importante para mim ter descoberto isso, e aí fiz tratamento, e aí, enfim, fui seguindo, e aí na faculdade eu descobri que eu queria ser professora, né? Minha mãe é professora, e eu falei, não, eu quero ser professora, eu gosto disso, fui fazer monitoria, né, eu era monitora de psicopatologia, então fui ser monitora, e aí à medida em que eu ia avançando os anos na faculdade, o professor da monitoria ia me deixando mais à frente, então assim, já no final do curso eu já dava algumas aulas para ele e tal, falei, não, quero ser professora, então eu tenho que fazer mestrado e doutorado para isso, né, então vamos lá, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, porque eu vou ser professora de uma universidade federal, vou passar num concurso, e aí tá resolvida a minha vida, né? Então esse era meu plano, quando eu saí da faculdade. Assim que eu saí da faculdade, eu fiz uma seleção para o mestrado. E aí não passei. O pessoal falou, né, que tipo, eu não tinha nem colado o grau ainda, na verdade. Porque, tipo assim, a seleção normalmente é novembro, né? As seleções de mestrado. Eu ia colar grau em janeiro ainda, né? Mas aí eu já falei, não, já vou me adiantar já, porque eu já sei o que eu quero da vida, já vou logo resolver, né, essa conversa aí, já vou fazer o mestrado e tal. Aí fiz a seleção em novembro, não tinha nem colado grau. Aí eles falaram, olha, dá, né? Você tá, assim, apesar de você ter feito iniciação científica na faculdade e tal, mas tá verde ainda, para o mestrado exige um pouco mais e tal, blá, blá, blá. A gente aconselha você fazer outras coisas, fazer uma pós, fazer... Aí tá, e beleza. Aí tomei aquela decepção, né? Fui fazer pós-graduação. Aí fiquei 2 anos, fiz 2 pós ao mesmo tempo, né? Tinha uma que era toda semana e tinha outra que era só um final de semana por mês, então dava para conciliar. E aí, quando eu estava para terminar a pós, eu fiz de novo a seleção do mestrado na Universidade Federal da Bahia, aqui, e aí passei. E aí comecei mestrado, fiz o mestrado na UFBA, e aí no doutorado eu queria ir para fora. Eu sempre quis estudar fora, não tinha condição, né? Meus pais, um professor e o outro funcionário, né, de empresa, assim, não tinha como me mandar para fora do país. Então eu falei, eu vou procurar um programa de pós-graduação, né, de doutorado, que eu possa ir para fora. E aí psicologia não tinha essa possibilidade, que na época era o Ciências Sem Fronteiras, e psicologia não era contemplada. Você já pegou a época do Ciências Sem Fronteiras? Peguei. Psicologia não era contemplado pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Então eu vi que o que tinha mais chance de eu conseguir ir para fora era os cursos da área de saúde. E como era uma área que eu já trabalhava, já gostava, né? Já trabalhava com clínica, já tinha trabalhado em hospital, então assim, era uma área que eu já tinha uma afinidade. Eu falei, então ótimo, então eu vou fazer o doutorado em saúde, né? Também na UFBA. E aí tinha a opção de você fazer a seleção para participar do Ciências Sem Fronteiras e ir para fora, né? E aí eu consegui, fui para Oxford, passei um ano lá. Então e aí você fez um voltei pro Brasil, sanduíche lá. fiz um sanduíche. Aí você tem que voltar para o Brasil para terminar, né? Senão você não consegue, né? Não Era pega a o forma que título. eles tinham de prender Pra o amarrar. pesquisador. Porque antes o pessoal fazia pós-doc lá fora e não voltava, né? Acontecia muito isso. Isso aconteceu na nossa época. O Léo foi bolsista da CAPES, full, a gente fez pleno fora. E várias pessoas que fizeram com a gente estão na Austrália até hoje, mas a honra da palavra da CAPES, da assinatura, era voltar e ficar o mesmo período de tempo no país. A regra continua mais ou menos assim. Isso, continua mais ou menos assim. Mas aí, na época do Ciências Sem Fronteiras, como eles mandaram muita gente para fora, a chance de perder muita gente também era muito. Não, Ainda perde assim, também muito hoje. caro. Perde. Ainda assim, muitos optaram por perder o que tinham feito aqui no Brasil e recomeçar lá, né? Então, mas eu voltei para o Brasil, terminei o doutorado aqui na UFBA mesmo, na Federal da Bahia. E aí comecei a dar, na verdade, desde que eu terminei o mestrado, eu já dava aulas, né? Eu já era professora universitária, já dava aula em faculdades aqui, dava aula em pós-graduação também. Comecei a viajar pelo Brasil, dando aulas, né? E terminei o doutorado, continuei, aí me dedicava mais a pós. Eu tinha disciplinas de graduação, mas eu reduzi um pouco minha carga horária na graduação, que eu dava muita aula na graduação, era praticamente todos os dias, de manhã, de noite, manhã, de noite, manhã, de noite na universidade. Aí eu reduzi um pouco isso, sempre com a clínica em paralelo. E comecei a me dedicar mais à pós-graduação. Então, comecei a dar aula em mestrado e viajava
o Brasil todo, toda semana. Toda semana eu ia para alguma capital dar aula, dar palestra, pós-graduação, etc. E assim, foi uma época muito boa da minha vida. Minha filha já era nascida, já era pequenininha, tinha, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos. Isso foi o quê? 2014. De 2014 até 2018, 2019 eu comecei a reduzir, depois veio a pandemia, né? E aí parou tudo. Mas de 2014 a 2018, eu não tinha um final de semana de folga. Eu viajava o Brasil todo, assim, dando aula, dando palestra. E foi uma época muito legal, porque eu conheci muita gente, né? Uma experiência extraordinária, assim. Conhecer o Brasil todo, né? Fui para todas as capitais, algumas cidades do interior, tipo Santa Maria, né? Que é a cidade lá da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Então, fui para algumas cidades, assim, mais afastadas e praticamente todas as capitais. Então, assim, foi uma experiência pessoalmente fantástica, né? E profissionalmente também, porque você dá aula, né, com tanta exposição para tantas pessoas o tempo inteiro, isso também, né, te Da desenvolve bagagem. como dá Exatamente. da bagagem. E aí, em paralelo a isso, eu comecei a dar aulas também para pós-graduação EAD. Então, eu ia, por exemplo, para dentro de um estúdio, e aí eu ficava o dia inteiro lá gravando o módulo todo da pós. Então, esse módulo da pós vai ser sobre, sei lá, transtorno depressivo. Aí eu chegava lá 9 horas da manhã, saía 5 horas da tarde, pá, o dia inteiro gravando. Então, eu já tinha essa experiência prévia com câmera, né? E aí, Legal. uma vez eu vi o Steve Jobs, né, falando numa palestra dele que a vida é como se fosse uma ligação de pontos. E as coisas vão acontecendo, né? São pontos isolados, tipo, decidi ser professora, fiz mestrado, doutorado. Aí decidi dar aula pelo Brasil, aí é outro ponto, né? Aí depois veio a oportunidade de fazer gravação de aula em estúdio, para pós-EAD, é outro ponto. E aí depois que você vai ligando todos esses pontos, né, para fechar A vida ali, te preparou para onde está hoje. né? E não Engraçado. foi, e não parece ter sido 100% planejado esses pontos, né, Zero, Fê? Desculpa, porque essas oportunidades de trabalho, elas vão surgindo, às vezes, aleatória, né? Quem que é essa moça aqui? Tem esse professor aqui, vai lá, né? E é igual, eu gostei dessa frase, eu não conhecia, né? O ponto, depois a triangulação faz sentido, né? Mas talvez durante o percurso você nem está entendendo muito bem o que está acontecendo. Durante o percurso era E é aleatório, né? engraçado. Era uma oportunidade para mim também. Na época, eu precisava muito, né, da grana, assim. Eu tinha uma filha pequena, meu ex-marido estava com depressão na época, então, assim, eu precisava muito daquela grana. Então, para mim, era uma oportunidade de trabalho, era uma coisa que eu gostava de fazer, que era dar aulas, né? No início parecia um desafio, a coisa tipo, não vai ter nenhum aluno, né? Eu vou ter que olhar para a câmera e dar aula. Mas, assim, logo me adaptei também, tipo, não foi, tipo assim, para mim, que coisa horrível, porque tinha alguns colegas que falavam, né, nossa, eu não sei como você consegue dar aula em pós-EAD. Eu odeio dar aula para uma câmera, porque é muito diferente, claro, né? Muito diferente. É diferente. Você tem que imaginar a interação, porque tem um aluno na frente, você tem a noção clara se estou mandando bem ou não. Então, eu brinco assim, tem alguém me olhando, eu falei assim, não, deixa eu mudar o tom, deixa eu mudar os exemplos para captar a plateia. Tem ninguém te olhando, você tá cega, né? Do que as pessoas estão absorvendo do que você está falando. Isso é uma dica boa para quem está querendo entrar no digital. É um desafio dentro de uma aula gravada ou de uma transmissão ao vivo do qual você não está vendo os olhos da pessoa do outro lado, manter o entusiasmo com o tema. É engraçado isso. Quando terminou a pandemia, né? Quando a pandemia estava acabando, eu fui num congresso em Campinas. A Lu foi até comigo me acompanhar, porque era de amigos nossos. Então, a gente aproveitou para ver a galera. E eu estava morrendo de... Quando eu subi no palco, parecia que eu estava uma criança no parque de novo. É mais fácil se manter entusiasmado quando a interação está ali. Hoje que eu estou na câmera também, eu consigo manter, mas tem que tomar o maior cuidado, né? Para você não ser um professor tedioso atrás das câmeras e ser um cara muito bom de palco. Exatamente. E aí foi indo, né? Aí me convidaram para dar aula em estúdio, né? Aí eu comecei a dar essas aulas em estúdio e tal. E chegou um momento, assim, final de 2018, eu estava próximo de um burnout. Hoje eu tenho essa consciência, sabe? Eu não tinha um final de semana, de segunda a quinta, eu atendia 8, 10 pacientes o dia inteiro, né? Às vezes dava aula à noite na faculdade. Sexta-feira, 5 horas da manhã, eu pegava um voo, ia para algum lugar do Brasil, dava aula sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo, sábado de noite pegava outro voo, voltava para casa.
E domingo, a única coisa que eu conseguia fazer, hoje até uma brincadeira, né, que eu e minha filha, a gente dá risada hoje, mas assim, a brincadeira que eu mais brincava com ela quando ela era pequena era salão de beleza, sabe por quê? Que eu Você deitava na dormia. cama. Eu deitava na cama, ela pegava um pente, uma escova e dizia: mamãe, você quer o penteado do quê? Eu dizia: eu quero o penteado da Princesa Bela, da Ariel. Aí ela fazia tudo assim no meu cabelo. Mamãe, posso pegar sua maquiagem? Pode. Aí ela pegava minha maquiagem, passava tudo na minha cara e eu lá deitada, assim. Era a única coisa que eu conseguia fazer, né? Porque era extremamente cansativo e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para mudar minha vida, né? Mas Léo ia perguntar alguma coisa, eu te interrompi. Não, Fernanda, isso foi em Um monte de coisa 2018. que eu ia perguntar. É porque eu vivi isso aí já também. Acho que todo professor viveu isso, cara. Teve uma época que Isso que eu ia tinha falar, a aquele negócio. semelhança de história é muito grande. Eu tô ouvindo um filme aqui. Eu falava, cara, eu lembro que eu pegava os nossos cursos de prática baseada em evidência presenciais, né, Lu? A gente dava aula sábado e domingo. Aí, assim, domingo, 7 horas da noite, eu tava no aeroporto, assim, sabe? Assim, cara. E E segunda, segunda-feira 7 horas ele da está no manhã, estágio. eu estava num estágio com 50 pacientes de ortopedia, cada um mais destruído que o outro. Eu falei, cara, eu tenho que chegar vivo lá. Chegava a Bela, já estava dormindo em casa, né? A Lu lá na maior perrengue, sabe assim? Deixar a Lu sozinha e vai, né, cara? É muito cansativo isso. Muito. É E é muito legal legal, ouvir né? isso, Mas é assim. muito cansativo. Muito. E sabe o que eu gosto de ouvir? Porque, assim, a ideia, assim, é inspirar as pessoas, né? E eu vejo muitas pessoas que seguem, ouvem muita frase assim, como é que você dá conta? E, na verdade, a gente não dá conta, a gente vai porque muitas vezes a gente precisa ou é aquela oportunidade. E eu discuto isso muito com o Léo, né? O equilibrista de uma bola só. Quando, assim, a nossa história é um pouquinho diferente, porque semelhante e diferente, tudo foi começando, igual você falou assim, a gente também decidiu ser professor lá na graduação, decidimos que tinha que fazer mestrado, doutorado, fomos para o doutorado pleno na Austrália sem filho ainda. A gente casou e decidiu, por 8 anos, não ter filho. E a aceleração dessa época, minha e do Léo, era outra, porque a gente conseguia equilibrar só a bola do trabalho. Claro. Então, a gente foi alunos legais demais, voltamos, aquele profissional que punha, né? Fazia as coisas acontecer, o Léo viajava o fim de semana para um lado, tinha hora que eu estava em pós-graduação do outro, e a gente fazia acontecer. Aí veio a Belinha, na hora que você falou da Betina, assim, né? Porque nessa hora, assim, a gente estava num momento de carreira que você precisava manter as coisas acontecendo para as portas até não fecharem, e ter que equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. Não estou falando que é impossível, mas eu gosto de falar assim, a gente chegou a um ponto de considerar até num quadro quase de burnout. Faz porque tinha que fazer, e não foi fácil, né? Eu vejo muitas pessoas achando assim, eu não... para você foi fácil, e não foi fácil. Né? Só de ouvir você falar, eu tenho certeza que fácil e leve não foi. Não foi. E assim, hoje eu tenho poucas amigas, né, dessa época, assim, de faculdade e doutorado, e minha filha pequena, e eu viajando pelo Brasil. Basicamente, restaram 5 da época de escola, assim. Porque eu nunca podia estar em nada, né? Eu tinha 27 anos, eu estava no doutorado, eu tinha uma filha de 1 ano, né? E elas estavam solteiras, indo para show de Wesley Safadão, né? Viajando, curtindo. É diferente, Então, assim, você pode ir com a gente para tal lugar? Não posso, tenho que estudar, tenho que escrever minha tese, né? Tenho que cuidar da Betina. Não, eu nunca podia, né? Eu nunca podia. Ô Fê, que hora? É porque eu conheci a Fernanda pela maneira mais louca do mundo. Eu fiz uma sequência de lives falando assim: quem é o fisioterapeuta baseado em evidências? Aí vota aí. Aí nós temos vários, todos são meus amigos. Aí alguém te colocando Thiago Fukuda, aí a gente chamou Fukuda. Aí quem que é esse e tal? É enfermeira, é Thelma Maciel, que agora está lá no Ministério da Saúde e tal. Quando eu botei psicóloga, aí eu tenho a ignorância de dizer que eu não sabia quem você era. Eu falei, caralho, foi chuva. Quem que é essa mulher que só aparecia a palavra Fernanda Landeiro, Fernanda Landeiro, Fernanda Landeiro? Era assim, era muito consistente. Eu falei, cara, Lu, foi a gente muito não legal. conhece essa mulher. Então, eu rapidamente fui no perfil da Fernanda, isso tem uns 2 anos, talvez, né, Fernanda? E cutuquei a Fernanda lá, a gente se organizou, a gente fez uma live no meio da pandemia, com aquela época, né? Se abriu uma live, entrava 2.000 pessoas. E eu falei, Lu, essa mulher montou uma comunidade. Eu já te conheci depois, Fernanda, disso. Por isso que a gente queria ouvir um pouco dessa história. A minha pergunta ainda vem. Eu falei, cara, existe todo um ecossistema ao redor da Fernanda Landeiro que ela carregou uma comunidade de uma profissão inteira
quase que nas costas dela. Hoje eu conheço outros Isso é muito psicólogos que legal. fazem trabalhos muito Sim, legais sim, de muito. divulgação em evidências na sua Sim. profissão. Mas foi assustador, foi a única vez de profissão que veio duas opções, sendo que uma tinha 90 votos e o outro tinha 10. O resto tudo, fisioterapia tinha 10, 12 caras, na Sim. medicina tinha 10, 12 caras, na educação física, mas na psicologia era você, Fernanda. Pergunta: que hora que a palavra psicologia baseada em evidências deu o clique? Porque em algum momento esse circuito aí pegou. Conta Deu. aí o que você viu. Porque você Então, começou lá no Freud, né? Então eu quero eu saber. comecei lá no Freud, pois é. E aí, até eu ir para a Inglaterra fazer o doutorado, eu acreditava no que a maioria dos psicólogos hoje no Brasil acredita, que é o que a gente aprende na faculdade. Quando foi isso? Quando Eu você foi fui para a para a 2000. Inglaterra em 2011 e 2012. No 2012, meio tá. de 2011 e voltei em agosto de 2012. Tá bom. E aí, quando eu fui para a Inglaterra, eu já tinha escolhido a TCC, né? Já tinha escolhido a terapia cognitivo-comportamental como abordagem, já atuava na clínica, já era professora de TCC na faculdade, etc. Já estava no meio do doutorado, né? Beleza. Mas eu tinha escolhido a TCC pelo mesmo motivo que 90% dos psicólogos do Brasil escolhem a sua abordagem, que é como a gente aprende na faculdade. Você escolhe a sua abordagem através da sua visão de homem e da sua visão de mundo. Então, é aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica, aquilo que você acha legal, Perfeito. você escolhe. É assim mesmo. Uhum. Para mim, estava tudo certo. Aí cheguei Uhum. na Universidade de Oxford. Eu já era professora universitária, né? Falei, vamos ver se aqui tem as disciplinas que eu ensino lá no Brasil. De repente, eu posso conversar aqui com professores, né? Trocar uma ideia e tal. Vou Assistir as abrir aqui, aulas. assistir as aulas, enfim. Vou abrir aqui a grade da graduação de psicologia aqui, a grade do curso de psicologia aqui da Universidade de Oxford. Gente, vocês não têm ideia do meu choque. Eu abri, não tinha nada na Não grade. tinha nada. Não tinha nada. Tipo assim, tinha história da psicologia, que a gente dá aqui também, beleza? Aí depois tinha, assim, processos psicológicos, e aí depois TCC, comportamental, TCC, comportamental, TCC, trabalho de conclusão de curso, metodologia da pesquisa, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, e Bem semelhante aqui. Aí eu falei, tá errada essa grade aqui, né? Deve estar desatualizada na internet e tal. É Acontece, louco, às vezes né? bota lá a grade, e também ninguém vai escolher curso por causa da grade, né? Bota lá qualquer coisa, pronto. Aí no dia seguinte eu tinha um professor, né, que ele era meio que, assim, orientava um pouco o meu trabalho lá e tal, aí terminou a aula, aí eu fui falar com ele, né? Falei, doutor David e tal, não sei o quê, eu sou professora lá no Brasil, aí ele, Aí eu falei, não, mas é porque assim, eu vi a grade do curso de psicologia aqui, e aí não entendi bem. Aí ele, entendeu o quê? Eu falei, não entendi assim, que tá faltando. É bem britânico. Baiano passando vergonha na Universidade de Oxford. Não, é brasileiro com britânico. Porque tá faltando várias matérias lá, várias disciplinas. Aí ele olhou, ele tava de cabeça baixa assim, escrevendo, aí ele parou de escrever, olhou pra mim e falou assim, faltando? Tem poucas, tá? Não tem muitas disciplinas que a gente tem lá no Brasil e tal. Ele, tipo o quê? Eu falei, tipo, psicanálise, Gestalt, Jung, humanismo, Carl Rogers, essas coisas, não vi nada, só vi terapia cognitivo-comportamental e análise do comportamento. Aí ele falou, você é do Brasil, né? Eu falei, É por isso. É porque aqui a gente só estuda o que se aplica. Lá no Brasil, vocês estudam coisas que aqui a gente vê em um semestre. Você viu lá a história da psicologia? Eu falei, aham. Falou, tudo isso aí que você falou, tá lá. História da psicologia, psicanálise, Gestalt, Jung, humanismo, tá tudo lá. Aqui, no restante do curso inteiro, a gente só vê o que se aplica. A gente só vê uma psicologia baseada em evidências. Eu nunca, na minha vida, tinha ouvido falar sobre isso. Grego. É foda. Aí eu falei, mas caraca. Aí eu falei, tá, não, compreendi, muito obrigada. Não ia mais passar vergonha, né? Não, eu não ia, eu não tive coragem de perguntar a pra gente ele. chega em casa e dá de baseada em tudo, né? A minha vontade foi psicologia baseada em quê, querido? É o que isso aí né? É de comer? Não era tudo evidência? Não era tudo evidência? Eu aprendi na faculdade. Eu não fazia a menor ideia. Aí fui para casa, né? A cabeça explodindo, falei, vou pesquisar aqui, né? E aí botei o termo que ele tinha falado lá, né?
E aí comecei a ver na internet, tipo, já tinha muita coisa naquela época, né? A internet não era o que é hoje, mas já tinha bastante coisa. E aí eu comecei a ver, eu Já falei, tinha bastante, é. caraca, tá tudo errado no Brasil. E, tipo, fiquei, assim, foram semanas de Pesada. choque para mim, aí comecei a conversar com outros colegas, e aí outros colegas começaram a me falar, não, ó, tem esse texto aqui, ó, tem esse livro aqui, pá, vamos lá na biblioteca. Enfim, e aí fui tomando pé da situação, assim, entendendo a gravidez. Quanto mais eu lia, mais eu me assustava, né? Mais eu via que a situação era muito grave. Voltei para o Brasil em 2012, nessa vida louca, com uma filha pequena e tal. Quando foi em 2015, mais ou menos, eu falei, eu vou para a internet. Betina foi com você? Na minha barriga. Eu engravidei lá. Ah, é. Tá. Tô tentando fazer as contas aqui. Eu não, voltei você falou pro Betina, Brasil pra ter você ela. falou filho, eu falei, Betina vai com você. Ah, que legal. Eu voltei para o Brasil para ter neném. Que legal. E aí, em 2015, então, eu resolvi. Eu falei, vou para a internet. Vou trocar essa ideia aí com as pessoas sobre isso. Se hoje em dia, né? Se hoje em dia as pessoas elas se assustam, né? Que tem uma galera falando sobre isso. Imagina em 2015. Tinha um total de 0 pessoas falando sobre isso na internet, tinha ninguém. Na internet, Eu era sim. a louca, tipo, a lunática, né? Que vem falar que a psicologia tem um monte de coisa que não tem evidência, que isso é... Eu lembro exatamente do dia que eu falei na internet que psicanálise, Gestalt, humanismo, tudo isso era história da psicologia. Nossa. Assim, cancelamento foi pouco, né? Que naquela época nem usava esse termo cancelamento, mas assim, eu fui xingada de todas as coisas, absolutamente todas, né? Então, assim, foi difícil esse início na internet. Eu pensei algumas vezes em desistir. Aí, às vezes, eu parava um pouco de falar disso, dava uma aliviada, falava de umas coisas mais gerais para poder tomar menos pedrada. Depois eu voltava de novo, porque achava importante. Aquilo era meio que era algo importante para mim, sabe? Mostrar para as pessoas. Tinha algumas pessoas que começaram a dizer, poxa, legal isso, não sabia. Aí eu falei, pesquisa aqui, ó, olha aqui, lê esse texto aqui, lê esse artigo aqui. E aí é que eu fui criando essa tal dessa comunidade, né? De pessoas que foram escutando e pesquisando também, se interessando por isso, né? E aí a gente foi conseguindo reverberar, digamos assim, esse discurso dentro da psicologia, mas ainda hoje é muito difícil, né? Não é fácil, não. Aposto que vai contar a mesma história que eu, Léo. Vai você, eu complemento. Fê, sabe o que eu fico pensando aqui, cara? O quanto de boas ovelhas você deve ter perdido no início, porque você já era professor, porque várias coisas eu me identifico aqui. O papel do professor não é só ensinar, o papel do professor é provocar as pessoas para pensarem, né? Mesmo que o pensamento não seja aquele que ele quer ouvir. Esse cara em Oxford, ele talvez foi até meio arrogante, ele na verdade, ele te desafiou. Porque o britânico, o australiano, ele é meio assim. Quando a gente morava no exterior, eu lembro que a gente tinha uma pessoa, a Lu vai saber o nome dela, ela chama Catherine Refshauge. Ela é uma pessoa muito importante na fisioterapia baseada em evidências. Ela lia um artigo, quando eu cheguei lá, e ela falava assim, I don't believe in this. Ela falava... Pra gente era um choque isso, mesma coisa. Tipo assim, tá publicado na Spine. Tá publicado. Aí ela falava... Não, e em revistas consagradas, né? Sim. Eu falei Spine, mas podia ser BMJ. Ela olhava e falava assim, this is not possible. E assim, ela desafiava tudo. Ela tinha o pensamento cético em outro mundo, entendeu? E eu, igual você e a Lucila também, a gente não nasceu cético. A gente vai aprendendo a botar as camadas de ceticismo no caminho. E quando você vai para a internet e tenta comunicar isso fora do ambiente de sala de aula, do ambiente mais controlado, se é professor, o cara não vai poder brigar muito com você dentro da sala de aula e tudo. Eu fico imaginando quantos psicólogos ouviram e falaram, não quero ver essa mulher nunca mais na minha vida, tchau e tal. Tchau. Ao mesmo tempo, a Lu já me ajudou várias vezes as minhas questões com isso. Você fez as pessoas pensarem, e isso é foda pra caralho. Mesmo que ela não continue te seguindo, mesmo que ela não goste de você, de alguma forma, você conseguiu provocar a pessoa a planta uma dúvida, né? A considerar que aquilo pode ser verdade.
É muito Quando eu dava legal. aula disso na graduação, eu sempre falava, eu começava a minha disciplina, que eu dei por muitos anos, prática baseada em evidência, no primeiro semestre de fisioterapia. Eu falava assim, para muitos eu estou falando grego. Eu estou jogando várias sementes no terreno totalmente seco. E elas vão ficar ali, mas um dia, se qualquer dia, se vocês quiserem regar um pouquinho, vai nascer um fruto. E é muito gostoso, assim, várias sementes estão lá no sertão ainda. Mas várias pessoas falam assim, professora, você foi a inspiradora lá atrás, em 2000, sei lá, bolinha, que me fez mudar o caminho, que me fez buscar outra formação, que pessoas são em outros países, fazendo coisas muito legais para a profissão da fisioterapia. Mas é isso, era naquela época a gente joga a informação e pega quem quer, né? Ô Lu, sabe a dúvida que eu tenho com a Fê agora? Desculpa de quem está no YouTube aqui, tem hora que eu estou anotando aqui, tentando fazer uma timeline da vida da Fernanda aqui. Fernanda voltou em 2012 da Inglaterra. Isso. O burnout da Fernanda aconteceu algo próximo de 2018. E Isso. nisso aí Eu vou ela chegar lá. viveu o mundo louco do professor naquela época do presencial, avião e tal. O Isso. Fê, que hora que você começou a entrar em sala de aula e falar sobre evidências? Você consegue achar esse timing aqui? Eu quero depois levar lá para o curso online. Eu quero dar um pulo para lá depois. Isso. Então, eu voltei em 2012, aí passei um tempo mais na clínica, dava aula em graduação e tal, mas assim, estava dedicada a terminar meu doutorado e deixar minha filha crescer um pouquinho, né? Perfeito. Quando foi em 2015, eu comecei a dar aulas, principalmente de metodologia, e comecei a viajar mais pelo Brasil. Em 2014 eu comecei a viajar, mas assim, era uma aula aqui, uma aula aqui. 2015 o negócio começou a crescer. E aí, então, eu comecei a falar sobre essa experiência que eu tive lá na Inglaterra, né? Eu comecei a dizer, olha, a psicologia lá é diferente daqui, né? As coisas não são exatamente assim. E isso começou a reverberar na sala de aula. Mas como você falou, um ambiente controlado, as pessoas torciam o nariz, né? Tipo assim, eu amo psicanálise, Freud, meu amor, né? Essa mulher tá falando essa besteira. Mas tudo bem, mas ninguém vinha assim rebater na cara, né? E dizer, você não sabe nada, você é burra, você é isso. Aí ninguém vem porque precisa de mim para presencial, passar. as pessoas lembram da educação, né? Online não, as pessoas esquecem você precisa do professor para ser aprovado na matéria, né? Se você for reprovado na matéria, você vai me pegar de novo no semestre que vem e vai ter o mesmo problema de novo. Eu vou falar a mesma coisa. É melhor passar. Aí tá, aí em 2015 eu entrei no Instagram também, comecei a falar sobre isso e passei aí 2015, 2016, né, falando sobre isso na internet. Eu falava muito na época sobre emagrecimento, obesidade, transtorno alimentar, que é uma das pós-graduações que eu fiz lá atrás. E aí, falando muito sobre isso, aí, um determinado momento, acho que vocês já até gravaram um podcast com ela, a Lara Nesteruk, nutricionista, entrou em contato comigo. Primeiro, eu estava em Beto Carreiro com a minha filha, passeando, e aí apareceu uma notificação no Instagram, Lara Nesteruk começou a te seguir. E na época, eu, tinha assim, sei lá, 5 mil seguidores, 6 mil seguidores. Aí a Lara te seguindo, a gente dá uma parada cardíaca, né? Lara tinha 500 mil, e eu já seguia ela, já conhecia o trabalho dela e tal. Eu falei, coisa estranha, né? Ela me seguindo assim do nada, eu era ninguém. Beleza, continuei lá em Beto Carreiro, olhava de vez em quando o direct para ver se tinha lá alguma coisa, mas não tinha nada, tudo bem. Voltei para casa, passou uns dias, aí ela me mandou um direct. Falou, oi Fê, tudo bom? Eu pedi indicação aqui para o pessoal da USP, que te conhece, porque eu tinha feito pós lá, né? O pessoal da USP aqui que te conhece e tal, eu queria uma psicóloga que falasse sobre emagrecimento, comportamento alimentar e tal, que eu estou gravando um curso online. O tal curso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de curso online. E eu já estava, assim, nesse processo isso aí já era 2016 para 2017, eu já estava bem cansada dessa coisa de viajar, de dar muita aula e tal. Eu falei, legal, bacana. Tá. Aí ela falou, aí é o seguinte, ó, você pode me dar seu WhatsApp para eu te explicar? E eu dei, a gente foi conversar no WhatsApp e tal. Ela falou, é o seguinte, você vai pegar seu celular, você vai virar assim, e você vai gravar uma aula para mim. Você vai falar sobre comportamento alimentar e tal, não sei o quê. Aí eu parei e fiz assim, ô Lara, você mora em São Paulo, não é isso? Ela falou, Você não quer que eu vá aí, não? Gravar com você? Você não acha que fica mais legal, não? Porque eu vou ter que gravar isso no meu celular, vou ter que te mandar e tal. E na época, assim, foi até uma insegurança minha mesmo, porque eu tava acostumada a chegar no estúdio, eu sabia que eu dava conta de gravar na câmera, mas assim, eu chegava no estúdio, eu gravava e eu não tinha que mandar pra lugar nenhum, não tinha que fazer nada. Os caras lá se viravam e resolviam, entendeu? Eu falei, não sei se eu vou acertar isso, sabe? De, tipo assim, botar o celular certinho e tal, e te mandar. Não posso ir em São Paulo, não. Ela,
nossa, você viria aqui para gravar comigo? Eu falei, ué, claro, né? Aí ele falou, então tá bom, eu posso tal dia. Eu falei, tá bom, vou comprar passagem e vou para aí. E aí, na época, como eu falei, assim, eu ia bem no consultório e tudo, mas meu ex-marido tava com depressão, eu tinha uma filha pequena, né? Minha vida tava toda... Aí é que vem a parte engraçada da história, né? Eu tinha que comprar uma passagem aérea. E eu não tinha limite no cartão de crédito para comprar essa passagem aérea. Meu Deus. Aí eu falei, putz, e agora? Eu falei pra mulher que eu vou, e era tipo assim, 15 dias depois. Eu tinha que comprar passagem naquele dia, não tinha tempo de esperar cartão virar, não sei o quê. Tampouco eu tinha dinheiro na conta para pagar a fatura do cartão e resolver o problema, né? Falei, putz, e agora? Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Mãe, tudo bom? Aí minha mãe, tudo. Eu falei, vem cá, você tem com cartão de crédito aí com limite? Aí minha mãe falou, filha, acho que eu tenho, porque eu comprei pouca coisa, só comprei uns remédios esse mês. Eu falei, então me dá aí o número, tira a foto aí pra mim, da frente do verso do seu cartão de crédito, que eu vou dividir uma passagem aérea de 10 vezes, eu vou e volto no mesmo dia pra nem gastar dinheiro lá. Eu vou, gravo com ela e de noite eu volto e eu vou te pagando de 10 vezes, tá bom? Aí minha mãe não entendeu nada, né? Tá bom. Aí tirou a foto, me mandou, tal. Bonitinha. E aí eu comprei a passagem aérea e fui lá conversar com a Lara. E aí quando eu cheguei lá, eu vi que era uma coisa, assim, a coisa do digital no início era Caseiro. simples, Caseiro. né? Era caseira, Eu lembro, total. eu já era seguidora da Lala nessa época, eu lembro que ela mostrou um pouco dos bastidores da gravação desse curso, era muito caseiro. Ela mostrou Muito alguma coisa em PVC, as câmeras presas. E aí chegou lá, tava ela no consultório dela, um sofazinho, Bruno Perini e a Malu Perini do Era outro isso lado. mesmo, era eles que gravavam. Eram eles. Bruno e a Malu do outro lado, com o celular dela na mão, tipo assim, não era uma câmera dessas, né? Não, era um celular, um iPhone da época. E aí ela falou, senta aqui no sofazinho, que aproveitando que você tá aqui, a gente não vai fazer uma aula, a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo, a gente vai conversar sobre comportamento alimentar. Falei, legal. Tá, eu sentei lá, papapá, a gente conversou, papapá. E aí, quando terminou, né, eu sou uma pessoa curiosa por natureza, onde eu tiver, eu vou fazer perguntas, eu vou tentar entender e tal. E aí, quando terminou, a gente foi tomar um café, e eu sentei com os três, né, com o Bruno, com a Malu e a Lara, e aí perguntei para eles, que legal isso aqui, curso online, né, nossa, sou professora, mas assim, nunca tinha visto isso e tal, babá. Eles falaram, é muito bom, tal, a gente lançou um aí, não sei quando, e a gente faturou 1 milhão e tal, não sei o que lá. Eu falei, faturou o quê? 1 milhão e tal, não sei o que lá. Assim, eu fiquei Foi agora que eu pago minha mãe. Eu fiquei em choque. Aí eu falei, caraca. Aí voltei para Salvador no mesmo dia, né? Nem fiquei em São Paulo, justamente para não gastar, porque eu já estava com o cartão de crédito emprestado, né? Não ia dar para almoçar nem jantar em lugar nenhum. Acabou lá, eu voltei, fui para o aeroporto. Aí, beleza, voltei para casa com aquilo, né? Aí eu lembro que eu ainda mandei uma mensagem pra Lara, falei assim, o que você acha? Ela falou, eu acho... Aí na época eu ganhei um monte de seguidor, né? Porque ela me marcou e tal, ganhei, sei lá, saí de 5 para 15 mil. E aí, beleza. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, putz, ela falou, eu acho que você... E ela tava certa, entenda. Hoje eu acho que ela tava super certa. E ela falou, você precisa crescer um pouco mais, né? Você ganhou seguidores agora e tal, assim, tá cedo ainda pra você tentar um curso e tal. Mas aí, o meu raciocínio foi o seguinte, o que é que eu vou perder? O celular, eu tenho. A internet, já pago, né? O consultório, eu tenho. Eu também tinha para fazer. E o conhecimento eu também já tinha. Não ia precisar começar a estudar. As aulas estavam montadas. E as aulas todas prontas. Aí eu falei, bom, a moça lá tem 500 mil seguidores, ganhou 1 milhão. Eu tenho 15 mil. Se eu ganhar 10 mil... ganhar 10 mil, dá. Pra mim já foi. Eu já consigo ficar 2 contar em off rápido. Depois, deixa você terminar a história, depois eu vou contar a nossa, como começou também. Aí, eu não sabia nada do digital, nada, zero. Era um negócio assim, caseiro, absurdo. Aí eu falei, como é que eu faço para dizer para as pessoas que eu tenho um curso, né? Falei, vou fazer uma story aqui, né? Botei uma story lá, curso de obesidade e emagrecimento para profissionais. Quem tiver interesse, fala comigo em inbox. Aí, chuva de gente no inbox, né? Falando comigo, beleza. E aí eu falava o valor para a pessoa no inbox, passava a minha conta, pessoa física do Banco do Brasil, que na época ainda era Banco do Brasil Universitário, aquele cartãozinho laranja que não paga taxa de nada. Banco do Brasil, BB Universitário. E aí eu passava minha conta, pessoa física, não tinha Pix, era DOC, TED. A pessoa fazia um DOC e um TED para mim, o curso custava R$1.000. A pessoa fazia um DOC e um TED para mim, me enviava o comprovante, eu conferia. E aí eu colocava a pessoa num grupo fechado do Facebook.
E aí eu dava as aulas ao vivo nesse grupo fechado do Facebook e a aula ficava salva lá mesmo. E aí, no primeiro curso, né, que eu, entre aspas, lancei nesse esquema de direct e conta pessoa física, depósito na conta pessoa física, deram 25 pessoas. Muito eu ganhei bom. 25 mil. Eu falei, tô rica, muito louco, eu né? tô rica, porque, pô, 25 mil, eu precisava dar quantas aulas presenciais para ganhar aquilo? Entendeu? Eu ganhava 2 mil em cada final de semana, não era em cada aula, era em cada final de semana que eu viajava presencial. Então era tipo mais de 10 viagens. E já era um bom negócio, né, Fê? Eu falava que você fala assim, 2 mil no fim de semana, se for pôr a conta o quanto que um professor de graduação ganha, era muita vantagem viajar fim de semana, porque alguns, na nossa época, tinha vários colegas nossos que falaram assim, eu parei de dar graduação, eu vou viajar só fim de semana, fiz um acordo com a minha família, se eu viajar os 4, eu tenho 8 mil, é melhor do que dar aula todo dia, né? Então já era vantajoso, não era um dinheiro tão ruim assim. Não era. Era tipo assim, o que eu ganhava em um final de semana era o que eu ganhava o mês todo na graduação, para dar aula quase todo dia, com doutorado. Entende? Então era tipo assim, era muito vantajoso. Enfim, aí eu falei, pô, tô muito rica, 25 mil reais, meu Deus, né? Tipo, agora achei, agora é isso aqui. E aí, tipo, a galera dava os feedbacks, né? Eu sempre pedia, o que é que vocês acharam, o que é que precisa melhorar e tal, e aí eu ia melhorando, blá, blá, blá. Beleza. Aí teve um outro turning point na minha vida, né? Importantíssimo para eu chegar onde eu cheguei agora, que foi um outro contato de outra pessoa que veio falar comigo, que é a minha sócia hoje, Nath, e ela veio falar comigo, dizer que ela trabalhava com a Lara, mas que elas não estavam mais trabalhando ela juntas. trabalhava com a Lara. Uhum. Ela trabalhava com a Lara. Que elas não estavam mais trabalhando juntas e que ela tinha assistido as minhas aulas no curso da Lara, porque depois dessa entrevista que eu fui lá fazer, depois a Lara pediu mesmo para eu gravar aulas. Ela falou, olha, eu quero um módulo do meu curso com você. Então, assim, grava aí umas aulas mesmo, eu não quero só uma entrevista, eu quero aulas. Aí tá bom. Aí eu gravei daqui de Salvador mesmo e mandei para ela. E aí a Nath veio falar comigo, né? E falou, olha, eu estava trabalhando com a Lara, assisti suas aulas, fiquei, assim, muito impressionada, como você fala bem, como você explica bem, o feedback das pessoas do curso dela também, sobre as suas aulas e tal. E aí eu queria conversar com você. Aí eu falei, você é de São Paulo? Ela falou, não, sou de Porto Alegre. Eu falei, tô indo para Porto Alegre semana que vem dar aula aí presencial. Se quiser, a gente janta, sai para tomar um café, o que você quiser. Tá bom. Aí a gente marcou na praça de alimentação de um shopping de Porto Alegre. Eu não sabia, assim, se ela era amarela, azul, roxa, não fazia a menor ideia de quem era, né? A pessoa que entrou em contato comigo no WhatsApp, aí eu falei, vou estar com a blusa branca, vou sentar na praça de alimentação, se eu chegar lá, você me procura, tá bom. Aí a gente se falando por telefone e tal, nos encontramos. E aí foi muito engraçado, né? Porque ela chegou para mim e falou assim: você já tá fazendo, né, uns cursos e tal? Eu falei, tô fazendo pelo Facebook e tal. Ela falou, você tá ganhando quanto? Tô rica. Aí eu falei, imagina. Tô rica. Tô super bem, dá 25, 30 alunos em cada turma que eu faço, ganho 25 mil, 30 mil e tal, pô, pra mim tá maravilhoso. Ela falou, tá legal. Mas você quer o quê, assim? Qual que é seu objetivo? Aí eu parei, pensei e falei, meu objetivo é ganhar 60 mil. Eu quero ganhar 60 mil reais com cursos, porque assim, eu ganhava 2, 4, 6, 8, né? 8 mil para dar aula todo final de semana, aí eu passei a ganhar 25, 30, já foi, né, uma virada de chave, agora se eu ganhar 60, minha vida muda de novo. Então assim, eu quero ganhar 60 mil. Aí ela olhou para mim e falou assim, bonitinha, você vai ficar milionária. Aí eu falei, não, imagina, não, nem tenho pretensão, assim, eu quero só ganhar 60 mil tá bom. Se você conseguir dobrar o que eu ganho fica para você, ainda bem que você não falou isso, né? Pois ainda bem. Eu só quero 60 mil, se eu conseguir dobrar o que eu ganho hoje, para mim minha vida muda de novo, eu vou ter mais conforto, vou poder fazer as coisas, para mim tá ótimo. Aí ela fez, tá bom, você vai ganhar 60 mil, fica tranquila, eu garanto a você que 60 mil você vai ganhar. Eu falei, então tá bom, então tá fechada a sociedade. Pronto, fechamos a sociedade na praça de alimentação de um shopping. E aí isso foi em 2018, né? Eu já estava fazendo os cursos desde 2017, nesse esquema de direct e tal. 2018 a gente fechou a sociedade. 2019 a gente fez o primeiro milhão. Caraca! Muito legal. Muito legal. E é legal escutar isso, Fê, que tá sendo muito legal escutar, porque eu tô revivendo a nossa história, né, Mo? A gente, é diferente, lógico, mas a gente já vendia o nosso curso presencial.
E a gente tinha duas formas de ganhar nele, né? Ou a pessoa contratava a gente, pagava a hora que a gente achava que era, que já pulava de 2 para 5, né, amor? Já era muito bom. E aí o Léo viajava o fim de semana inteiro e pronto, se você me der 5 mil no bolso, eu vou dar meu curso. E aí teve um dia que a gente foi num congresso e aonde, Léo? Esqueci o nome. Na Disney, lá na Disney da Califórnia, lá. E aí a gente estava com a Belinha. E quando a gente chegou no congresso, foi quando o dólar fez um buff naquele mês. E a gente brincou assim, não, a gente estava com dinheiro legal para gastar até, só que a gente estava fazendo conta, a gente queria beber uma cerveja, eu falei, caramba, essa cerveja está custando R$50. E toda hora a gente ficava brincando e só falava de dinheiro a viagem inteira. E aí eu falei com o Léo assim, Léo, o Facebook do Léo já bombava muito, né? O Léo já criava umas polêmicas bem grandes no Facebook. A gente já era muito conhecido por ser professor já do mestrado, doutorado aqui na Unicid, então a gente já tinha um nome meio conhecido assim. E lá, eu falei, Léo, vamos parar de fazer conta? Ao invés de a gente vender um curso, vamos a gente vender um curso, a gente organizando, Léo. Será? Vamos ligar. Aí de lá, a gente ligou para um hotel, reservou o espaço, fez o cálculo do curso. E eu falei para o Léo, joga no Facebook, se vender, vendeu. Era presencial, não era online. Joga no Facebook, se vender, vendeu. Se não vendeu, não tem problema. Mesma coisa, deposita na conta. Mesma coisa, deposita, TED, mesma coisa. E aí eu lembro que a gente fez isso, Léo, tá bom. A Belinha tinha 2 anos, o Léo jogou no Facebook, falou, a gente vai abrir uma turma nova. O povo já conhecia que a gente viajava pro Brasil inteiro dando esse curso. Aí o Léo falou, o próximo é em São Paulo, deu o endereço, fomos dormir. Acordamos com mais ou menos a mesma cifra, 25, 30 mil na conta. Aí o Léo falou assim, gente, eu enchi uma turma em um dia. Aí eu brinquei assim, né? Eu sempre empurrando o Léo na fogueira, falei, abre mais uma. Aí o Léo, você é louca? Abre só mais uma, Léo. E aí a gente abriu e foi para Disney. E aí veio de novo outra turma. Voltou, tinha outra turma. Aí eu falei, pronto, a partir de hoje ninguém mais nos contrata. Pelo menos os nossos cursos presenciais a gente vai organizar. E aí a gente começou a parar de deixar o povo nos comprar a nossa hora. Sim, a gente começou a organizar. E o nosso curso só virou online, não porque alguém chegou para a gente igual a Nath, né? O nosso curso virou online porque eu engravidei de novo. E eu engravidei lá com 39 anos, a gente já estava meio assim, não, a gente quer curtir o filho, a gente quer ficar em casa, a gente não quer viajar. Foi negócio de família, o online para nós nasceu em prol da família. E aí as coisas viraram, e muito qual virou com você também. E eu quero falar de você, não quero falar de mim. Antes da gente falar um pouco mais sobre dinheiro mesmo, o que você identificou de oportunidade? Assim, eu tô tentando entender por que as pessoas foram... Porque, de novo, tudo lembra o que a gente faz lá de cá. Fê, o que você identificou que não é ensinado nas universidades, que a Fernanda Landeira oferecia como bônus? Primeiro foi de emagrecimento, depois vieram outros produtos? Isso. Eu identifiquei, Léo, esse problema quando eu comecei a viajar pelo Brasil. Tá. Eu dava a minha aula que eu sempre dei, uma aula com uma coisa na psicologia que se chama role play, que é tipo assim, eu vou fazer a terapeuta agora e você vai fazer o paciente. Então, você vai contar para mim a sua história e eu vou fazer aqui uma encenação, na verdade, né? Role play significa encenação. Eu vou fazer uma encenação com você de como seria uma sessão de terapia. E com isso, eu ensino para os alunos o que eles precisam fazer com os pacientes deles, né? Eu ensino a técnica, eu ensino a abordagem, a forma de questionar as coisas para o paciente, para, enfim, chegar onde tem que chegar. E aí, isso para mim era natural. Eu dava aula assim, fazia assim e tal, ensinava, né? Pouco slide e muita prática. E aí eu comecei a viajar pelo Brasil fazendo isso, e era pós-graduação, e quando terminava a aula, os alunos falavam assim, professora, eu nunca vi nada igual. Professora, o que foi isso que você fez aqui? Professora, meu Deus do céu, a melhor aula que eu já assisti na minha vida. Que legal. Eu ficava assim, tipo, mas era para ser todo mundo assim, né? É assim que se ensina, inclusive, terapia cognitivo-comportamental fora do Brasil, né? Eu já tinha ido para o Instituto Beck, já tinha estudado lá, né, com o Aaron Beck, com a Judith Beck e tal. Eu falei, mas é assim que se ensina, vocês aprendem como? Não, o professor chega aqui, lê o slide e tal, blá, 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 e é isso. E aí eu falei, pô, tem uma grande lacuna aqui no ensino, né? A gente tem um grande problema aqui, que é como as pessoas ensinam e como os alunos aprendem terapia cognitivo-comportamental. Isso aqui tá com problema, né? E aí, quando veio essa sacada do digital, eu falei, não, eu já sei qual é o problema.
né, do ensino da terapia cognitiva no Brasil. Isso aí para mim já era muito claro lá, desde 2015, 2014, eu já tinha identificado isso. Então eu falei, bom, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar um jeito de passar isso para os meus alunos na câmera. Do mesmo jeito que eu faço lá, né, no presencial, eu preciso dar um jeito de passar isso aqui. Se eu conseguir passar isso aqui, eu vou resolver o problema, né? E aí foi isso que eu fiz. Então, assim, este problema eu já tinha identificado muito lá atrás, né? Em 2016, 17, quando eu migrei para dar aulas, né, em cursos online, para mim já era muito claro o que eu tinha que fazer, porque eu já tinha viajado o Brasil todo e já sabia quais eram as dificuldades dos alunos. Já tinha muito feedback. Essa nossa Ô, isso, Lu, né, Léo? mas As tem uma pessoas não têm outra noção de coisa. como é que você faz. É porque a gente já testou o produto várias vezes. Isso. A gente já colheu feedback várias vezes. A gente já... Eu brinco com o Léo assim, o nosso curso mesmo, o Léo que viajava mais, e eu dei muito na graduação, que era um público que a gente nunca tinha dado. E eu falei, Léo, tudo que a gente ensina não funciona na graduação. E isso nos fez elaborar uma outra forma de ensinar a mesma coisa, só para entrar na cabeça das pessoas. Então, já foi testado em milhares de públicos e plateias diferentes. Então, você conhece exatamente os detalhes que precisam para evoluir. Onde é que está o problema? Não, você quase tirou a palavra de dentro da minha boca. O produto da Fernanda estava validado antes dele ir para online. Entendeu? Isso é fórmula de sucesso, cara. É engraçado que eu fico tentando. Eu sempre sou assim, sabe, Fê? Eu escrevi algumas vezes para você no dia do Galaxy, nós vamos contar sobre isso daqui a pouco. É que eu sempre eu aplaudo pra caramba a frase que a Lara falou para mim. Ela falou: bato muita palma para quem tá no online, para quem tem coragem de pôr a cara e falar. Porque a gente recebe muito carinho, a maioria é carinho, mas toma muito tapa, e a galera só olha pro tapa. Então, primeiro, eu sempre vibrei muito com isso. E dois, quando esses caras atingem o sucesso, parece que assim, ó, a Fernanda Landeiro, uma baianinha talentosa, ela acordou um dia e ela gravou umas aulas e ela ficou milionária. E não foi porra nenhuma disso que aconteceu. Foi totalmente antítese disso tudo. De novo, eu tô cheio de número aqui no meu papel. A história começa lá em 90 e tantos na escola e ela passa pela universidade e ela passa pelo doutorado, e ali ela tem um marco na vida dela, ela percebe que existe uma carência disso, ela testa um modelo no presencial. Ela testa online de uma forma caseira. Aí depois de 10 anos ela fica milionária, a pessoa fala assim, como é que essa filha da mãe saiu? Eu sei como. Porque todo mundo que você busca essas histórias, na verdade, todas, se elas têm, de novo a Fernanda, os pontos vão se juntando. Porque muita gente fala assim, então eu vou lançar um curso online por causa do PBcast da Fernanda. O cara não tem autoridade, o cara não tem conhecimento, o cara não tem o produto não foi validado. Aí ele abre um link no Hotmart e ele quebra. Ele bota 10 mil de tráfego, recebe 5, paga 2 de imposto, ele quebra. Ele fala, o online não é para mim e tal, tem que dar sorte. Mas não é isso. Acho que acabou que virou um podcast de negócios. É muito legal falar isso que a Fernanda está falando. E a Fernanda tem uma origem. Sempre quando o cara é bom, vem um anjo do nada, que não é do nada, que identificou esse anjo em fase precoce e deu uma força, um empurrãozinho. Então a Lara é fera, cara. A Lara dá cada ajuda para umas pessoas que você não tem nem noção e nunca cobrou nada por isso. Ela dá. Algumas pessoas oferecem o palco, uma live, e aí de repente o cara escala. E aí, porque parece rápido, e né? Mais, ouvindo assim a história da Fê, só completando, Léo, até pensando assim, né? Por mais que você testou o produto, você também fez toda a formação de um professor. Você fez mestrado, doutorado, por mais que você não seguiu como pesquisadora. Eu acho que isso forma um professor, né? De ensinar até a forma de pensar, de buscar conhecimento incansável, de se atualizar de forma independente, que eu acho que a grande diferença de quem só faz lato sensu e faz estrito sensu para o mestrado doutorado é de ensinar a ir atrás de forma independente, né? E isso completa toda uma história, assim, de mostrar assim, não foi do nada, né? Isso. Ô, Fê, o que é o Hotmart Galaxy, para quem não sabe? Eu não sabia, tá? Eu tive que ler no livrinho. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, eu já ouvi falar disso, é legal. Conta pra gente o que é o Hotmart Galaxy. Então, o Hotmart Galaxy é um evento que eles fazem, né? Na verdade, a Hotmart, eles têm estágios, né? Então, até as pessoas vão recebendo aquelas placas e tal, dependendo, né, do estágio que você está dentro da plataforma. Eles têm estágios,
E eu não sei todos os estágios, não, mas eu sei que tem o Explorer, que são as 50 maiores contas, tirando essas 25 maiores, ou seja, né? Se somasse as duas, daria 75. Mas tirando essas 25, as 50 para baixo, é o que eles chamam de Explorer. Que aí você recebe uma plaquinha também e tal. E a gente era Explorer em 2021, né? Na vigência 2021, a gente foi Explorer, ou seja, a gente estava entre essas 50 maiores, excluindo as 25 do topo. E aí, no início desse ano, a gente recebeu, a Nath, na verdade, recebeu uma ligação, né, da Hotmart, dizendo que a gente estava no Galaxy. E aí ela me ligou e falou, você está sentada? Eu falei, lá vem problema, né? Porque empreender no Brasil é só a Receita Federal mandou uma notificação, o auditor de não sei da onde mandou investigar por que tá tanto dinheiro assim, não sei o que lá, é só isso. Aí eu falei, diga aí, vá. Ela tá sentada mesmo? Eu falei, ô Nath, se você não me disser agora, eu vou desligar o celular, porque eu já não quero mais saber. Ela falou, a gente tá no Galaxy. Aí eu falei, é o quê? A gente tá onde? Ela falou, isso é bom, isso é ruim? Galaxy? Eu falei, não faço a menor ideia. Ela falou, o Galaxy, umas 25 maiores contas da Hotmart. Eu falei, é sério? A gente tá entre as 25? Não posso crer. Ela falou, pois é, a gente tá entre as 25 e vai ter um evento e tal, onde vai todo mundo, nananana. Enfim, esse evento foi agora, né? Agora legal. Em maio, lá em Belo Horizonte, e foi assim, foi uma oportunidade. Foi em BH. Porque a Hotmart é em BH, Lu. Isso. É verdade. Não sei porque eu cismei que era São Paulo, A gente foi conhecer a sede deles lá, E assim, foi muito legal, porque primeiro você tá entre os 25 maiores, né, do seu mercado, assim, você poder estar, né, entre essas pessoas e conversar com eles, etc. Isso em si já é uma oportunidade muito significativa, porque a troca de experiências ali, né, de você entender, né, de você ver como é que outras empresas desse mesmo mercado funcionam e tal. Então, só por isso já foi muito legal, assim, já foi muito especial, né? E eles também, assim, o pessoal da Hotmart, assim, muito fofos. O mineiro, ele recebe muito bem, né? Ele tem um jeito de receber, assim, é o pão de queijo, é o café, né? Então, assim, eles são muito, muito acolhedores, e, assim, eles receberam a gente realmente, assim, como 25 estrelas, sabe? Tapete vermelho, e foi muito legal, assim, foram 3 dias muito especiais, muito especiais. Fê, quantas mulheres eram produtoras entre os 25, você consegue lembrar? 3. 3 mulheres? E no dia que eu vi você comentando sobre isso, eu falei assim, uau. Na verdade, assim, a Karina Peloy, né, ela estava lá, que ela é sócia do Wendel, né, mas ela também é produtora, mas assim, o Wendel é o primeiro hoje da Hotmart, né, ele tem um faturamento de 250 milhões, ele inclusive não é nem mais Galaxy, ele é Cosmo, só que não tem ninguém no Cosmo junto com ele, então ele tem que descer e ficar aqui com os mortais aqui no Galaxy, né, porque ele tá sozinho lá no Cosmo, que é 250 milhões, É dinheiro, né? É puxado. Aí a Karina é sócia dele, então ela estava lá, mas ela é produtora de conteúdo também. Aí depois tem a Priscila Zilo, que é sócia do Sobral, do tráfego, né? Estavam lá também. E assim, uma dupla de mulheres, digamos, só tinha eu e a Nath mesmo. Show de bola. Caraca, Fernanda. Isso é muito legal. Fernanda, e desses 25 players, eu vou te apertar, se você não souber, não tem problema. Da área da saúde, quantos eram? Você tem noção? 0. Só eu. Caralho, Fernanda, que top. Ó, vou te falar do que tinha, tá? A grande maioria, mercado digital mesmo, né? Aí tinha o Sobral do tráfego, Ícaro de Carvalho, que faz a parte de marketing. Tinha um outro cara lá de uma empresa que só trabalha com lead, aquele negócio, eu não sei direito o que é lead, mas é aquele negócio de que você manda um e-mail, né? Cada e-mail que você captação de cliente. Enfim. Tinha outro cara lá que trabalhava Ladeira tava lá, eu vi. Ladeira, que também é marketing, tava lá. Então, assim, uma galera muito grande, né, do marketing digital, assim, em vários nichos do marketing digital, só tráfego, só lead, só não sei o quê, o marketing no geral, copy, como Ícaro de Carvalho, enfim, tinha gente de tudo lá, de marketing digital. Tinha algumas pessoas do mercado financeiro, né, o Thiago Nigro, estava lá também, tinha uma galera, assim, dessa parte de mercado financeiro. O Thiago Nigro não foi, mas, enfim, a empresa dele estava lá. E aí tinha uma galera assim, solta, né? Uma galera pontos fora da curva, né? Tinha um cara que vende arquivo digital 3D para impressão de bonecos de RPG.
Uau, mercado nerd mesmo, isso aí é uma A grande Muito venda legal. dele é para os Estados Unidos, né? Então ele vende o arquivo e você tem a sua impressora 3D, você imprime o bonequinho, monta e pinta e joga o RPG com seus amigos. Tinha um outro cara lá que tinha cursos de espiritualidade, então toda essa parte, né, assim, mais voltada para espiritualidade. Tinha um outro cara muito legal, carioca, gente boníssima, o Rafa, que ele ensina a converter milhas. Então você é, tem lá o seu cartão e aí você, né, compra, ganha milhas e aí ele tem um curso para te ensinar como é que você vai pegar essas milhas lá do cartão e viajar ou comprar o que você quiser, converter para comprar na Casas Bahia, sei lá, fazer o que você quiser. Aí tinha ele lá, mas da área de saúde só eu, ninguém. Isso cara, foi top. as evidências venceram. É muito foda essa história, É, porque eu sabia as mulheres, mas eu não sabia ninguém da saúde. Ninguém da saúde. Olha eu só, gente. confesso que eu tô aqui mareada, assim, porque quando o Léo falou assim, a Ninguém. evidência venceu, foi o que eu meio que eu gravei um áudio para Fernanda, assim, o que nos toca é que quantas vezes eu, Léo, já escutou de vários profissionais de saúde, assim, mas não dá dinheiro fazer prática baseada em evidência. Nós vamos perder como negócio em saúde se eu não prescrever em excesso, se eu não passar de mais exames ou coisas assim, que são coisas rendáveis, porque a forma do sistema de saúde hoje é fee for service, né? Quanto mais procedimento eu dou, mais eu ganho. Então, a gente vê muita resistência de profissionais da saúde não querer abraçar a prática baseada em evidência, pensando unicamente em valor. Sim. E aí, na hora que você falou agora zero, eu falei assim, gente, eu fico aqui com o olho cheio de lágrimas, porque é isso, é um caminho que vai em prol de uma saúde melhor, em prol do paciente, e com um destaque tão grande como foi você estar lá dentro desse grupo tão imponente que é de cursos digitais, né? Uhum. E uma coisa que me impressionou muito foi, assim, o interesse das pessoas, porque eu, sinceramente, pensei, né, poxa, 90% homem, né, a maioria que tá lá, homem. A maioria que tá lá do mercado digital, do mercado financeiro, né, então, assim, imagina, eu vou chegar lá, vou ficar quieta na minha, beleza, já tá ótimo, tá aqui, tô indo lá para ouvir, para aprender, né, porque sou pequena ainda do lado deles, então, assim, vou lá, humildemente, vim aqui para ouvir, para aprender com vocês e tal. Mas o que me impressionou muito, assim, foi o interesse deles por esse mundo, sabe? Todos vinham falar comigo, assim, dizer, pô, você é psicóloga, que legal, eu fiz terapia, a terapia mudou minha vida, mas eu tava tendo crise de ansiedade, é um estresse danado, uma empresa com 50 funcionários, com 100 funcionários, e eu tendo crise, fui procurar, tô fazendo terapia, tô muito melhor. Então, assim, a quantidade de relatos que eu escutei, assim, sabe, o interesse deles pela psicologia, por entender o que eu fazia, sobre o que era o curso, para quem era o curso e tal, isso, de fato, assim, me impressionou positivamente, né? Eu falei, então eu acho que a psicologia é a profissão do futuro mesmo, né? Se esses caras aqui estão interessados nisso, então eu acho que agora a gente vai. Ô, Fê, fora do seu grupo de fãs, do qual eu e a Lu estamos inseridos, o que veio alguma reação externa a essa premiação? Eu tenho curiosidade de saber. Alguém te ligou, alguém te mandou uma mensagem, que seja um coraçãozinho no direct mesmo. Você não esperava? Teve alguma reação que você ficou feliz ou não ficou? O que você Uhum. sentiu disso tudo? Teve bastante reação, assim, né? Até porque eu fiz um Reels junto com a Hotmart, né? Aqueles Reels que fica nos dois feeds, né? Então, assim, as pessoas foram. A Hotmart tem uma conta no Instagram grande e tal, e aí as pessoas estavam meio que acompanhando o Galaxy por lá, né? Porque tinha muitas figuras, assim, que são muito conhecidas na internet lá, né? O E de Wendel de interesse das Carvalho, o pessoas, Ícaro. né? Interesse das pessoas e tal. E aí acabou que muita gente veio, né? Falar comigo no Instagram. Comentar no Reels, né, e tal. Então, assim, foi uma repercussão muito bacana, assim, no sentido de as pessoas dizerem, poxa, que legal, né, que legal, você mulher, você psicóloga, né, tá lá e tal, porque é mais esperado, tá mais dentro do script, que seja essa galera mesmo, que já tá lá, inclusive há muitos Galaxies, né, já tiveram outras edições do Galaxy, né, não é a primeira, essa acho que é a terceira ou quarta. Então, assim, já a galera já espera mais que seja essa galera mesmo do marketing digital, né? Que seja essa galera desse âmbito. De alcance então, assim, maior, né? causou... De público maior, né? Exato. É porque
se você pensar assim, né, a gente é muito nichado, né, eu pelo É menos, isso que eu né, ia falar. vocês falam mais para a saúde em geral, então acaba que ainda consegue, mas eu sou muito nichada, né, eu falo muito para profissionais, apesar de que tem leigos que me acompanham, pessoas que gostam e tudo, mas assim, sei lá, de 50 caixinhas que eu respondo por dia, 35 é um conteúdo voltado para profissionais, né? E uma coisa ou outra assim que eu mesclo com leigos. Então, é um público muito nichado, né? E as pessoas elas se surpreendem também por ser uma coisa tão nichada e conseguir, né, um alcance desse, um resultado desse, né? Cara, isso é simplesmente sensacional. Ô Fê, conta pra gente aí, como é que é ser a Fernanda Landeiro? Nessa comunidade tão grande de psicólogos e pessoas envolvidas com saúde mental, e é lógico, desde o dia que eu te conheci, eu passo a acompanhar, eu acompanho 99% das coisas boas, algumas coisas eu perco, mas eu acompanho as tretas também. É, como é que a Fernanda é muito perseguida por hater, é stalkeada? Como é que é a sua vida? Assim, Léo, eu procuro focar no que eu posso fazer, no que eu posso melhorar, no meu trabalho, sabe? A minha vida é simples. Eu faço sempre as mesmas coisas todos os dias. E hoje fico muito mais em casa, né? Porque criei meu mundo aqui, né? Criei meu estúdio aqui, o isolamento acústico dentro de casa, tudo. Então, assim, eu fico 90% do meu tempo em casa. E, assim, quando eu vou pro Twitter, eu fico triste, né? Lá, assim, lá a gente vê uma coisa mais pesada, assim, né? De agressões mais. Mas eu evito muito ir, sabe? De vez em quando eu vou lá, dou uma passada assim de olho, mas evito porque realmente não me faz bem. Mas assim, eu procuro focar naquilo que eu posso fazer. O que eu posso fazer é cada vez dar aulas melhores, cada vez fazer cursos melhores, entender que hoje eu tenho uma responsabilidade, né? Porque assim como a gente tem um bônus, né? Que é muito legal, das pessoas gostarem de você. Eu fiz um evento presencial, a gente fez, né, na empresa, um evento presencial agora em janeiro, lá em São Paulo, e eu levei minha filha comigo, né? E aí foi engraçado porque a gente entrou no local do evento lá, no Sky Bar, lá em São Paulo, e aí tinha que subir o elevador, porque o evento era no último andar, né? Era no rooftop. E aí eu subi com ela no elevador e tal, e aí quando a gente chegou no andar do evento, que a porta do elevador abriu, tava cheio de aluno lá, né? E aí a hora que a porta do elevador abriu, todo mundo gritou, ela, não sei o quê. E aí minha filha falou, mãe, você é muito famosa. Eu falei, não, filha, não sou, Ah, não sou. bonitinha. É um grupo muito pequeno, claro, né? Mas assim, isso Ah, eu não é vou só uma chorar, eu coisa acho boa. bonitinho. Isso não é só uma coisa boa das pessoas gritarem, das pessoas, né, serem fãs e quererem tirar foto, quererem dar um abraço, e para mim, assim, hoje o que mais conta, o que mais me dá o peso da responsabilidade é como aconteceu, por exemplo, lá em BH, e acontece vez por outra, aqui em Salvador também já aconteceu algumas vezes, ou em outros locais. A minha aluna, eu cheguei no hotel, fiz o check-in, botei minhas malas no quarto e desci, fui pro salão, né? Porque era o dia do baile lá de gala e todo mundo tinha que estar de smoking, vestido longo e tal. Eu falei, vamos no salão, né? Mulheres, dar uma arrumada e tal, blá, blá. Saí do hotel, tipo, 3 horas da tarde, voltei pro hotel 7 horas da noite, para fazer cabelo, maquiagem, não sei o quê, tem aquele tempo de deslocamento, esperar no salão. O pessoal do hotel disse que ela chegou lá às 3h30 da tarde. E ela ficou sentada até 7 horas da noite Nossa, para me dar um Que abraço, legal. para me entregar um presente e para dizer o quanto que eu tinha mudado a vida dela. Que ela saiu que de foda. 3 mil reais no convênio e hoje ela ganha 30 mil no consultório dela. Muito Né? legal. Que Isso é foda. legal. Então, assim, isso para mim hoje é Marca. do que eu foco, é no que eu me alimento e é onde eu sinto o peso da responsabilidade, né? Porque essas pessoas, de alguma maneira, elas acreditam, elas confiam em mim, né? E o que eu falo tem um impacto para elas. Então, assim, isso é uma responsabilidade para mim, porque me leva a estudar cada dia mais, me leva a fazer cada vez melhor, né? Eu tenho um curso de psicopatologia que são mais de 100 horas de aula. Eu estou regravando ele todo, do zero, porque eu achei que quando eu regravei lá 2 anos atrás, não ficou como eu queria. Né? Então eu tô regravando todo de novo. Essa Até semana para eu tô com a coluna. atualizar, né? Eu tô com a coluna aqui travada, né? Porque eu fico sentada 4, 5 horas todos os dias gravando aula, para dar conta de gravar 100 horas, né? Até setembro eu tenho que terminar. Entende? Então, assim, tem um lado muito bom disso, muito legal receber esse feedback, receber o carinho das pessoas e tal, mas tem um lado também que pesa muito para mim, que é a responsabilidade disso, né?
Eu não sou uma blogueira de moda, de maquiagem, que, tipo, eu só tenho que estar bonita todos os dias para aparecer no Instagram e as pessoas vão gostar de mim por isso, né? Eu preciso estar atualizada, eu preciso ter conhecimento, eu tenho uma responsabilidade no que eu passo, no que eu ensino. Então, eu tento focar nisso, sabe? Eu tento ir o mínimo possível no Twitter, para não ver as coisas. É muito raro eu abrir direct no Instagram, até pela quantidade mesmo eu não consigo. Aham. Assim, eu fui me blindando um pouco disso, sabe, Léo? Porque Tá no início era certíssimo. muito, Lu, era muito difícil para mim, sabe? Era muito difícil. E também, assim, você vai te sensibilizando disso, né? Você vai vindo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e aí também você vai dizendo, ó, né? Paciência, tô Não tem o fazendo que o meu fazer. aqui. Hoje em dia eu penso muito assim, a pessoa que vem falar alguma coisa para mim, que vem dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu falo tudo errado, etc. Isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. E outra coisa, você discorda de mim, né? A Lucila discorda de mim. Ela acha que eu falo tudo errado, ela acha que. Vai lá e faz no seu, amiga. Abre Beleza, teu isso aí. Instagram, abre tua câmera, põe tua cara na tela e faz o É isso seu e aí. mostra o seu. Mas a É isso maioria das aí. pessoas que vem falar, elas nem têm Instagram público, né? Elas nem Ou simplesmente deixa de seguir, né, Fê? Vai embora, só vai embora, né? faz sua vida. Então, assim, hoje em dia eu lido com isso melhor, muito melhor, né? Às vezes fico triste, assim, às vezes eu falo, putz, que é Ah, isso, tem né? dia que Tem pega ruim. necessidade. Tem dia que pega, a gente tá mais sensível e tal, mas eu tento Somos me seres blindar ao humanos. máximo. Eu tento me blindar ao máximo disso aí. Que bom, Fê. Bom, é engraçado, eu fiz uma pergunta parecida com a Lara, eu recebi mais ou menos a mesma resposta. A toxicidade digital é muito maior do que a presencial. Eu estou imaginando que a gente não tem eventos bizarros, pelo contrário, as pessoas que se É aproximam muito no raro presencial são presencial. para te cumprimentar, para dar um carinho, para dar um tchau, né? Outras, aqui onde eu moro, as pessoas me veem na rua às vezes em quando, depois mandam uma mensagem no Instagram, fala, cara, eu vi você tomando um café com seus filhos e com sua esposa, eu não quis atrapalhar, mas Uhum. é muito legal isso, cara, é muito bacana. Muito. E o Valentão é muito no teclado mesmo, né? E tem que fazer isso. Eu preciso falar uma coisa no final disso tudo, para a gente, né, ver se ela quer perguntar mais alguma coisa. Teve uma vez, Fê, no Twitter, lá na Cracolândia das redes sociais, que eu não lembro mais qual foi o assunto, mas a Landeiro estava como pauta e eu escrevi um tweet e logo depois a Lara topou vir para o podcast, ela falou, nós vamos conversar sobre isso. Ganhar dinheiro nesse país é quase um crime, entendeu? Eu estou ouvindo a história, fiquei pensando assim, o padre que te pediu para não fazer psicologia deve estar muito orgulhoso de você, assim como seus pais. Eu não sei se os pais estão vivos ou não. Então, meus pais estão. O padre, especificamente, eu quis conversar com ele. Eu sei que hoje ele está num colégio no Ceará, mas ele está com Alzheimer, infelizmente, está com a demência. Eu queria ir lá conversar com ele até, mas não dá. Mas é engraçado, né, E seus pais queriam advogada? Hoje? Não queriam mais. Fala um pouco sobre isso, Fê. O que você percebe com isso? Quando você consegue fazer Porque, de novo, eu não consigo olhar para a sua carreira, o pouco que você contou aqui, como uma carreira exponencial, explosiva. Tipo assim, hoje a Fernanda era pobre, amanhã ela é multimilionária, reconhecida pelo mercado. Não é isso que você contou aqui. Não. Você fez uma timeline longa, e que, por acaso, você ficou próspero do ponto de vista financeiro. E você pode trazer conforto para sua família, para as pessoas que você acha que são importantes. O que você está vendo? Você sente isso um pouco também? Que prosperidade, tem hora que é mal vista? O que você pensa disso? Total, né? E a psicologia, não sei como é na fisioterapia ou outras áreas de saúde, mas a psicologia especificamente, assim, existe muito esse discurso de que ganhar dinheiro é feio, né? De que você cobrar do seu paciente, de que você ganhar bem, né? De ser um psicólogo próspero. Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa bem vista, sabe? E desde o começo, quando eu comecei a fazer os cursos, eu ia bem já no consultório, eu ganhava bem na época no consultório, né? Teve época que eu cheguei a ganhar 50 mil no consultório, só com atendimento clínico. Então, assim, eu ia bem. Não era tipo, eu comecei a ganhar dinheiro. Claro, no digital você escala, então, assim, é diferente. Mas eu nunca tive problema, dificuldade de falar sobre dinheiro, né? Isso para mim sempre foi tranquilo. Meus pais, eles conversavam muito, assim. Meus pais passaram por vários momentos difíceis na vida, né? Eu
estudei em escola, mas estudei com bolsa parcial, depois estudei na universidade, estudei também com bolsa integral. Então, assim, eles passaram por alguns momentos difíceis e eles conversavam muito sobre dinheiro, conversavam muito na minha frente. Isso me fez amadurecer muito. Eu sou filha única. Então, assim, eu sempre ouvi essas conversas, né? E eu nunca tive, assim, ai, nossa, não posso falar de dinheiro, não posso dizer. Para mim, isso definitivamente não é um problema. E eu sempre falava isso, eu falava isso na sala de aula, no presencial, né? Eu dizia para os meus alunos, eu dizia, você tem que ser bom, você tem que ser um bom profissional, você tem que resolver o problema do seu paciente e você vai ser pago por isso. Você pode ser bem pago por isso se você quiser, né? Então, tudo bem, você não quer. Eu quero trabalhar com psicologia social, eu quero trabalhar com... É uma opção sua, claro, direito todo seu, mas se você quiser, né? E eu lembro que tinham alunos na graduação que não gostavam de mim, né? Porque eu era patricinha, porque eu era burguesa, porque eu era psicóloga clínica. Então, assim, até a psicologia clínica, dentro da psicologia de maneira geral, ela já não é tão bem vista, porque já é a galera que, teoricamente, quer ganhar dinheiro, e isso é feio, né? Então, talvez isso seja complicado no Brasil. Talvez a gente adicione um pouco mais de complicação quando a gente está falando de psicologia. E aí, quando eu fui para as redes sociais, eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais também, né? Eu falei, olha, se você quiser, dá para ganhar dinheiro com psicologia. Não é feio ganhar dinheiro, feio é matar, roubar, enganar as pessoas, dizer que vai resolver um problema e não vai resolver, né? Dizer que vai atender e não vai atender, né? Enganar as pessoas é feio. Agora, você é bom? Você faz um bom trabalho? Cobre por resultado? Isso. Dá resultado? Você consegue resolver o problema do seu paciente? Então, cobre por isso, pode cobrar por isso. Não é feio cobrar por isso, né? Então, eu comecei a falar sobre isso e isso gerou muito desconforto, muito desconforto. Até porque, né, Fernanda, quanto você ganha dinheiro, você paga mais imposto, você consome mais e, na verdade, você gera riqueza social para o país, mesmo estando nesse patamar. Porque existe uma... você não precisa ser social na psicologia. Você pode ser psicóloga, ou fisioterapeuta, ou médico, o que for, e esse armário lindo que está aí atrás da sua estante, aí atrás de você, alguém recebeu dinheiro disso e essa pessoa pagou imposto, e você também pagou imposto. E você gera riqueza para toda a nação. E me assusta em 2023, a gente tem que fazer essas afirmações ainda, porque é um jogo que todo mundo ganha. Quando você pega uma menina que ganha 3 e ela passa a ganhar 30, a alíquota do imposto de renda dela também sobe. E isso é bom para quem não conseguir ter acesso ao que ela teve. E então, ela não tinha uma secretária antes, aí ela passou a ganhar 30, agora ela precisa empregar uma pessoa para ajudar ela, porque agora ela não consegue mais marcar todos esses pacientes sozinha. Então, assim... É isso aí, você faz a economia girar. É uma cadeia, né? Mas é difícil, Léo. E hoje, assim, a minha sócia briga muito comigo, porque como eu não tenho dificuldade, né, de falar sobre dinheiro, assim, acaba que, para mim, não é nossa, não posso dizer, não posso falar. Mas ela briga muito comigo, né? Ela fala, não fica falando, porque isso gera problema, entendeu? As pessoas se revoltam, entendeu? Então, assim, não fala, né? Mas, assim, eu acho complicadíssimo essa mentalidade, sabe? É uma mentalidade que é a primeira coisa que a pessoa tem que quebrar na vida dela, é essa mentalidade, se ela quiser andar para frente, né? Se ela quiser realmente crescer e ir para um outro patamar, ela vai ter que quebrar essa mentalidade que dinheiro é feio, que não pode ganhar dinheiro, né? E a coisa em si não é feia, né? O problema é o que você faz com isso, né? Então, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer muita coisa boa, você pode ganhar dinheiro e pode só fazer bobagem também, né? Então, a questão é o que você vai fazer com isso, né? O celular, ele pode ser uma coisa maravilhosa na sua vida e te ajudar muito, e pode ser uma coisa que só te atrapalha. Então, é o celular que é o problema? Não, é o uso que você faz. Atitude. Perfeito. Luluzinha, temos alguma coisa para complementar? O papo tá uma delícia, é sempre bom escutar a história, assim. Não tem, a gente sempre tem, né? Mas eu acho que senão vai ficar muito longo para quem está escutando. Eu estou só refletindo nas últimas coisas que você falou, assim, até dos haters do Twitter, quanto à questão das crenças limitantes de ganhar dinheiro, assim. O que eu sempre brinco, assim, né? Muitas pessoas, os ataques vêm que a gente discute isso muito aqui em casa. Infelizmente, as pessoas ainda não têm acesso à informação do que funciona, que não funciona, evidências, assim, e os ataques, muitas vezes eu vejo, na hora que você fala dos haters tão grandes lá no Twitter, é simplesmente falta de conhecimento quando vem falar assim, que Fernanda está ensinando tudo errado, porque eu acho assim, desde o dia que eu te conheci, eu faço uma analogia bem grande, que foi semelhante quando eu conheci a Lara.
A Lara eu comecei a seguir por questões pessoais, né? Eu tinha acabado de ter a Bela, eu queria emagrecer, e comecei a seguir ela, e eu fiquei impressionado com que era uma pessoa que falava uma língua semelhante à nossa, porque eu e o Léo, a gente queria chacoalhar a fisioterapia, que os fisioterapeutas soubessem mais evidência para mudar a fisioterapia. E aí eu vi a Lara fazendo a mesma coisa com a nutrição. Eu falei assim, olha que legal, tem uma pessoa fazendo o mesmo barulho na nutrição. E isso traz muito hater, porque ela chacoalha o sistema. E quando a gente conheceu, eu falei, Léo, olha, é mais uma fazendo barulho em outra profissão. E isso gera desconforto. Porque hoje eu vejo muito com o Léo, assim, muitas vezes quebra até os nossos valores, que a gente nem está dando aula na graduação mais hoje, por ter dificuldade de se encaixar naquele lugar. Porque muitas pessoas vão, com o passar do tempo, sendo resistente à mudança. Então, chega alguém falando que tudo que era feito, o choque que você teve lá em Oxford, do seu professor falando, eu fico pensando que hoje é o choque de muitos. Você poderia ter paralisado lá atrás de falar assim, me chocou, mas não vou dar ouvido, porque eu trabalho com isso, eu ganho dinheiro com isso, e isso machuca minhas crenças, meu bolso, meu comportamento, a minha vida. Não vou dar ouvido, vou seguir minha vida. Ou simplesmente você poderia ter ficado incomodado e chocado e ir atrás do conhecimento e mudar de novo para melhor, né? Sair dessa zona de conforto e ir atrás de algo novo. Hoje eu percebo, em todas as profissões que hoje a gente está tendo contato, da dificuldade das pessoas aceitar um conceito diferente daqueles que eles sempre escutaram, porque é algo novo. Então, eu ainda como professora acadêmica, assim, né, universitária, eu agradeço muito essas pessoas que chacoalham o sistema, porque faz mudar internamente. E eu lembro claramente quando a gente voltou do doutorado, em 2010, né, Léo? A gente começou a fazer isso na faculdade, o quanto de não grato a gente era lá dentro. Assim, as pessoas não gostavam, não faziam amizade, a gente atrapalhava a aula deles, a gente reclamavam da gente na graduação, falavam que saco, eles estão falando de evidência, meus alunos estão questionando o que eu ensino na sala do lado. Isso em 2010. Hoje, se passaram já 13 anos, vários professores já mudaram a forma de pensar. Então, eu brinco, Léo, olha lá, mais uma sementinha que plantou, que no início ele agrediu, mas hoje ele refletiu, buscou informação e viu que não eram falas nossas, eram falas consagradas, de livros, de coisas que já estão aí. Então, assim, é sempre bom ter alguém para começar esse discurso que vai mudando. Hoje eu vejo, a gente fala assim, né, a comunidade que te segue. E na hora que você fala, eu não acho que é uma brincadeira falar que a psicologia é a profissão do futuro, que, na minha visão, ela é por várias razões. Por várias pessoas estão buscando uma formação diferente e trazendo um tratamento de mais qualidade, graças a muitas vezes você de ter plantado essa semente e outras pessoas que continuam plantando outras sementes por aí, difundindo isso, mas também, graças a Deus, a psicologia parou de ser coisa de louco, igual sua mãe falou lá atrás, né? Hoje eu fico pensando, vários pais não teriam a resistência dos seus pais de falar, não faça, Fernanda, porque hoje a psicologia saiu de um lugar que todo mundo tinha vergonha de falar que fazia, para um lugar que é cool falar, né? Eu cuido de mim, eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, eu faço terapia porque... mas você tem problema? Não, eu faço porque eu cuido de mim. Porque todos nós temos momentos de estresse, todos nós temos momentos de querer falar, todos nós temos momentos de... né, que a gente só está se cuidando para ter uma vida leve também. E isso é legal. Mostra que a psicologia ela se encaixa para todo mundo. E eu acho que sim. É a profissão do futuro, né? E o seu prêmio mostra muito isso. Um curso tão nichado, de estar premiado entre as 25, mostra um movimento de pessoas querendo conhecimento de boa qualidade e querendo implementar isso e tendo retorno. Então, assim, se eu já era encantada com essa história, hoje eu estou muito mais. Eu falei com o Léo que desde o dia que eu te vi ganhando, eu juro que eu emocionei aqui em casa, eu fiquei mostrando para o Léo. Eu não tenho tempo de ficar seguindo a novela, de ficar seguindo né, a novelinha de todo mundo que eu gosto, porque a vida é agitada mesmo, eu não consigo. Mas naquela semana eu fiz questão de entrar para vibrar, sabe? Eu falei, Léo, olha como a Fernanda tá linda, se arrebentou no look, no penteado, na maquiagem. Aí eu falo com o Léo assim, vou falar papo de mulher, que eu tenho que falar, né? E assim, que foi muito gratificante te ver. E aí eu lembro claramente, sexta-feira, não lembro o dia, eu acho que foi sexta ou quarta, eu mexi com você, eu falei, Léo, vamos trazer a história da Fernanda para o pessoal, porque ela é inspiradora. E para quem já era assim, inspirado, eu tenho certeza que quem está escutando a gente aqui hoje vai sair mais inspirado ainda, de vários motivos, de ver que vale a pena ir atrás de sonhos, vale a pena sair da zona de conforto, vale a pena
sacrifício, as coisas não acontecem do dia para o outro, mas vale a pena seguir a roda e deixar novas oportunidades pintarem, só não desistir, né, Fê? Vai indo, que um dia as coisas acontecem. Não tenha sede de beber a água no primeiro dia e desistir logo do início, né? Então, eu só tenho a agradecer. Ai, que lindo, fiquei emocionada. Obrigada mesmo. Que lindo. Fê, você é uma mulher de bom coração e verdadeiramente generosa, tá? Que bom que a psicologia tem você e que bom que você existe para colocar a psicologia no lugar que ela merece. Eu acho que você conseguiu fazer isso, tá? Então, assim, além do benefício financeiro que você ganhou, que é mérito único e exclusivo do seu trabalho, eu acho que você elevou o nome de uma profissão de pessoas até que não gostam de você. Isso é muito foda, entendeu? Então, assim, eu continuo aplaudindo de pé, mesmo que você não fosse Galaxy, porque eu sempre aplaudi, né, Lu? Parabéns pelo seu trabalho e que você continue tendo força para ajudar as pessoas aí do outro lado e que inspire Amém. novos produtores dentro dos mais diversos conteúdos que podem ser feitos, tá? A internet não é um caminho fácil, parece que não é, mas é um caminho que várias pessoas que nunca se conheceriam se conhecem, se conectam e, principalmente, galera, se ajudam. O bastidor disso aqui é muito mais colaborativo do que as pessoas pensam e a Fernanda acho que sabe por que eu estou falando isso com ela. Então, assim, Fernanda, muito obrigado, de coração. Antes da gente terminar, Lu, a gente tem que fazer um protocolo final aqui. Fê, onde que as pessoas te encontram na internet, se é que isso não é possível? As pessoas Então, meu Instagram é @FernandaLandeiro, tudo junto. Meu YouTube também é Fernanda Landeiro. E, basicamente, eu estou nessas duas plataformas aí. Lu, onde que as pessoas te encontram? Eu estou sempre aqui no PBcast e também no Instagram, no Sil_Costa. Meus amores. E você, professor Leonardo, onde a gente encontra? Você encontra o Pai Léo no Leo_Costa_PBE. O nosso canal do YouTube chama Prática Baseada em Evidências. E você, seguidores, sigam esse canal e clica nessa mãozinha para cima aí para ajudar a gente a crescer, tá bom? E nas plataformas de podcast, tá bom? A gente também tem um TikTok que chama Ciência de Verdade e na Cracolândia o meu Twitter é @LCOS3060. Lá eu só falo de futebol, cruzeiro, tênis e xingo político. Não vale muito a pena você me seguir por lá. Muito obrigado por tudo, obrigado por existir, parabéns pela sua carreira, muito parabéns pelo Galaxy, foi foda pra caralho. Vocês me emocionaram, viu? Muito obrigada, vocês são duas pessoas, assim, que conquistaram o meu coração, de verdade, é o que o Léo falou, assim, a internet é muito difícil, mas a gente encontra pessoas muito boas como esse casal aqui, eu já falei outras vezes, assim, eles me ajudaram num momento muito difícil na minha vida, um momento que eu tive que tomar uma decisão com o tratamento da Betina, eu falei com eles e assim, nossa, o que vocês precisarem de mim, eu vou estar sempre aqui, porque aquilo ali para mim foi de uma importância, foi de um significado que vocês não fazem a menor ideia. Vou falar isso aqui gravado. No final desse ano, eu e a Lu vamos em Salvador, vou pegar a data e mandar para a Fernanda, porque vamos merendar com Fernanda Landeiro. Vamos fazer o PBcast ao vivo aqui no meu estúdio. Aqui. Vambora! Você sabe que a terceira vez, segundo o Bruno Perrini, paga a conta, então... Fechou. Se aparecer 3 vezes aqui... Vai baiana aqui em casa, pode vir. Beleza. Fechou. Delícia. Queridos, muito obrigado. Legal. Queridos, muito obrigado e até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.